Tu tá sentindo que essa aula vai sobrar pra ti, né, moreninha? Tu tá sentindo que tu vai servir de cobaia. Muito bem, a senhorita acertou. Fala pessoal, tudo certinho? Esta é a primeira aula de ecologia que eu vou gravar e nada melhor do que falar de ecossistema e quais são os seus componentes estruturais. Então te liga só, quando falamos de ecossistema, estamos falando de diferentes espécies vivendo em uma determinada área e interagindo entre si e entre os componentes não vivos daquela região. Então te liga, para que seja considerado ecossistema, tem que haver o fluxo de energia e a reciclagem da matéria. E quais são os componentes do ecossistema? Beleza. Se eu disse para ti que um ecossistema é a interação dos seres vivos com o meio não vivo, a gente pode dizer que os componentes estruturais de um ecossistema são aqueles fatores bióticos e os fatores abióticos. A diferença entre uma e outra é muito básica. Biótico é tudo que tem vida e abiótico, o A está negando a vida. Então, abiótico é tudo aquilo do ecossistema que não tem vida. Os fatores abióticos, eles podem ser divididos em físicos, químicos e geológicos. E é muito tranquilo também, te liga só. Os fatores abióticos físicos é a temperatura, radiação solar, é o vento, é a umidade relativa do ar e todos os componentes físicos que estão interagindo naquele ecossistema. Os componentes químicos do ecossistema, eles já são os compostos químicos, como o maior exemplo que a gente pode citar, os nutrientes. Esses são componentes químicos de um ecossistema. E os componentes geológicos, eles podem ser o tipo de solo, o relevo, a rocha e qualquer formação geológica que tem naquele ecossistema, naquela região. Já os componentes bióticos, que são as coisas vivas, os seres vivos de um ecossistema, eles podem ser divididos drasticamente, de uma forma geral, em seres autótrofos e heterótrofos. A diferença entre os seres autótrofos e os seres heterótrofos é que os primeiros, os autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento. E um exemplo muito bonito e muito claro, é óbvio que você sabe, eu vou buscar a cobaia. O principal exemplo são as plantas. Gente, as plantas, todas elas fazem fotossíntese, então elas são produtoras. Elas não dependem de outros seres vivos para se alimentar. Elas pegam radiação solar, pegam CO2, pegam água e transforma essa energia solar em energia química, em açúcares, para o seu metabolismo. Isso é fantástico. Consequentemente, ela vai pegar da atmosfera o CO2 e vai liberar o oxigênio. Então você vê a importância das plantas e diversas algas. E aqui cai uma grande curiosidade, né? Gente, se você escutar alguém falando que a Amazônia é o pulmão do mundo, fala para essa pessoa, você está errado. E nesse momento, alguns aí devem estar pensando, mas tu é louco, cara? Eu sempre ouvi falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. E eu vou dizer para ti, não é o pulmão do mundo, porque o papel de um pulmão, imagina o seu pulmão, é receber oxigênio e liberar o CO2. Veja bem, e o que faz a floresta amazônica? Faz o contrário, né? Ela pega o CO2 e libera o O2. Outros seres autótrofos que são muito importantes no ecossistema são os quimiosintetizantes. Então eles produzem o seu próprio alimento sem precisar de energia solar. Eles utilizam compostos inorgânicos químicos para transformar esses compostos em energia para o seu metabolismo. Por exemplo, as bactérias nitrificantes, do ciclo do nitrogênio, que logo mais a gente estuda isso na parte da ecologia, dando sequência. Os outros componentes bióticos, os outros tipos de seres vivos, então, são os heterótrofos. Os heterótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento. Logo, eles são estreitamente dependentes de outros seres vivos. Por exemplo, você aí, você não produz seu próprio alimento. Eu nunca vi nenhuma pessoa ir lá para o sol, vou fazer uma fotossíntese e ficar lá, pegando. Não, você vai lá para se bronzear aí na praia de Ipanema, aí em Floripa, essas praias lindas, o Laranjal lá em Pelotas, aquela praia maravilhosa. Você vai lá se bronzear e não se alimenta daquilo. Infelizmente, seria bastante interessante. Mas você depende de outros seres vivos para conseguir o seu alimento. Eu preciso de um outro exemplo.
Aí, um outro ser vivo é heterótrofo, o cachorrinho, né? Ele não produz seu próprio alimento. Inclusive, eles são carnívoros e eles são derivados, eles vieram a partir de uma seleção artificial dos lobos. Aula essa que eu posso dar mais adiante aí para vocês. Valeu, moreninha, vai lá. Gente, os heterótrofos, eles podem ser divididos em consumidores e decompositores. Todos os animais são consumidores. Dependendo de que ele se alimenta, ele pode ser classificado em consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. E aí na aula de cadeia alimentar, de teia alimentar, eu vou passar direitinho esses conceitos para vocês. Mas só para ficar claro, aquele animal que se alimenta dos produtores, imagina um herbívoro, aí, uma vaca aí pastando, ele tem o papel ecológico naquele ecossistema de consumidor primário. Aquele que se alimenta de plantas é o consumidor primário. Quem se alimenta do herbívoro, quem se alimenta deste animal que está se alimentando de uma planta, ele é chamado consumidor secundário. Quem se alimenta do consumidor secundário é o consumidor terciário. E assim por diante nesta cadeia alimentar. E aí a gente pode classificar os consumidores em herbívoros, que são os que comem planta, os carnívoros, que comem carne, os onívoros, que não são os que comem a porcaria do ovo, né? Os onívoros, que comem tanto carne quanto vegetal. Existem várias classificações também, com variações, dependendo do comportamento alimentar do ser vivo. Por exemplo, um consumidor que se alimenta de insetos é insetívoro, que se alimenta de cocô é coprófago, que se alimenta de peixe é ictiófago. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas quem é que se alimenta de cocô? Quem é que é coprófago? Um exemplo muito básico são alguns coleópteros, alguns cascudos. Eles sim se alimentam também de fezes. Outro componente que é heterótrofo são os decompositores. Os decompositores têm um papel muito importante no ecossistema. Imagina se não houvesse os decompositores. Uma folha, um resto animal iria cair no chão, ele não ia conseguir ser decomposto. Então são graças a esses decompositores que ocorre a ciclagem desses nutrientes. E veja bem, curiosamente, hoje eu tive um exemplo sobre decompositores. Estava ali limpando, né, a despensa e percebi que no meio das laranjas tinha isso aqui, ó, uma laranja podre. Na verdade, podre não, e sim em estado de decomposição. E quem é que está decompondo essa laranja? Tá vendo essas coisinhas verdes, esbranquiçadas aqui? São fungos decompositores. Sim, um dos principais exemplos de decompositores são os fungos. E também algumas bactérias, né? E também alguns protozoários fazem a decomposição. Então, repara bem, essa laranja, ela está sendo decomposta e os nutrientes, ora, alguns estão sendo aproveitados pelo fungo, né, para o seu metabolismo, para o seu desenvolvimento, seu crescimento, e outros vão sendo liberados para o ambiente para serem novamente reaproveitados. Veja que interessante, né? Numa cadeia alimentar, num ecossistema, a gente pode classificar os níveis tróficos. O que eu quero dizer com isso? O primeiro nível trófico sempre serão os seres autótrofos, a base de uma cadeia alimentar. Então as plantas ocupam o primeiro nível trófico. Aquele que se alimenta das plantas ocupa o segundo nível trófico. Quem se alimenta das plantas é o terceiro nível trófico e assim por diante. E o último nível trófico sempre serão os decompositores. Porque os decompositores, eles vão atuar tanto na decomposição das plantas, dos seres autótrofos, quanto também na decomposição de todos os outros níveis de um ecossistema. Vale lembrar que quando um ecossistema está em equilíbrio, ele mantém uma média entre os seus animais, os seus vegetais, os seus consumidores, os seus predadores, os parasitas. Ele está num equilíbrio, então ele mantém uma média estrutural desses componentes. Só que basta você incorporar um animal, imagina um animal que seja carnívoro. Aí tu incorpora um animal carnívoro que não faz parte daquele ecossistema em equilíbrio. O que vai acontecer? Ele vai começar a se alimentar, a fazer predação, normalmente dos herbívoros. Consequentemente, tu quebra o equilíbrio deste ecossistema. Ao quebrar o equilíbrio desse ecossistema, porque tu retirou de lá em abundância os herbívoros, as plantas começam a crescer demais. Os herbívoros começam a diminuir. Os predadores, né, que é aqueles que se alimentam desses herbívoros, começam a competir entre si porque vai faltar alimento. E consequentemente, você
quebrou o equilíbrio ambiental. Isso não é bom, isso não é bom, não é bom. Outra coisa que é interessante falar para vocês é que os limites do ecossistema, eles não são facilmente estabelecidos. É difícil você chegar e falar, aqui acaba um ecossistema e começa outro. Não, porque eles se sobrepõem. Tanto é que você pode considerar a biosfera, a Terra, como um grande ecossistema. Mas também pode dizer para mim que uma poça da água é um ecossistema. E sim, vai estar certo. Porque um ecossistema, para ser considerado ecossistema, tem que ter os seres vivos, diferentes espécies, interagindo entre si e interagindo entre o meio ambiente, entre os fatores abióticos e, consequentemente, naquele ecossistema tem que estar gerando fluxo de energia e reciclagem da matéria. Gente, quero recomendar para vocês um canal muito interessante que eu tenho acompanhado, que também é de um biólogo, do Vinícius. Aí, Vinícius! E esse canal chama-se Papo de Biólogo. O que ele faz nos vídeos? Ele pega animais silvestres e desmistifica informações, tira informações falsas sobre aquele animal. Então as pessoas às vezes imaginam uma coisa completamente diferente do que é. Então ele vai lá e mostra para ti, mostra para nós que estamos vendo esse vídeo, que na verdade não é bem assim, né? Então fala do papel ecológico, fala da importância daquele animal, né? E diversos vídeos, em algumas aulas que farei adiante, eu vou contextualizar com alguns vídeos dele. Então, para quem se interessar, o link está aí na descrição. Então entra lá no canal dele, curte o canal dele, né, que vai ser de bastante proveito para você. Gurizada, um grande abraço para todos. Não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante para o professor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.